Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, aqui na tela da Boas Novas. É bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. E eu quero te lembrar que você pode assistir e acompanhar o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv. Você poderá assistir no seu computador, celular ou no seu tablet. Durante o programa vamos colocar aqui embaixo as interações e os endereços para você participar do Antenados. Facebook, as redes sociais, SMS, telefone, para você mandar uma pergunta para a gente. Hoje nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, aqueles que Deus derrama sobre o seu povo. Ainda existem? Eles cessaram? Como é que eles são usados hoje? Eles são usados do jeito que a Bíblia diz que é para ser usado? Será que existe exagero? E aí vamos falar também muito sobre línguas estranhas, profecia, tudo que você tem de dúvida e curiosidade sobre esse tema, nós vamos tentar esclarecer hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor-presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, pastor Carlos Portela. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, André, boa tarde aos debatedores, aos telespectadores, web espectadores. Como sempre, mando um abraço aqui para a Zona Oeste, que fica sempre antenada na Geral, e eu creio que essa tarde vai ser uma tarde de esclarecimento, porque o Espírito Santo, ele continua agindo, atuando fortemente, distribuindo dons e, sobretudo, para serviço na obra de Deus. Eu gosto sempre de falar isso porque é importante. Todo dom que é dado é para manifestar a glória de Deus. Se isso não acontece, esse dom pode ter vindo do cão, do capeta, né? Porque dom de Deus é para manifestar a glória dele a serviço da obra. Tá forte, porque tem perguntas aqui que a gente vai debater. Será que uma pessoa que às vezes frequentou a igreja, Deus pode ter derramado de fato, tem um dom ou da profecia ou de qualquer outra coisa, e ela se afastou, às vezes está desviada da igreja. Será que ela ainda pode manifestar esse dom, mesmo não estando na comunhão da igreja no dia a dia? Ou é do cão que está vindo esse dom aí? A gente vai responder isso aqui hoje no Antenados com ele também, que é pastor, vice-presidente da comunidade cristã Getsemane. Ele é advogado e cantor, pastor David Muniz. Pastor David, bem-vindo. Tá forte hoje aqui o negócio. Tá forte demais e a igreja, né, ela necessita de dons. Falar que a igreja não necessita de dons é a mesma coisa que falar que não existe Bíblia, porque o dom, ele traz o vigor, ele traz a alegria, ele traz a diferença, e esse dom vem de Deus. Então, acho que esse assunto que o Antenado está botando à mesa para discussão é bem interessante. Deus abençoe, vai ser benção. E a gente também vai colocar na mesa os dois extremos. Vamos debater sobre isso. Quem acredita que não existiu nada e já cessou e não pode acontecer, e também tem aqueles outros que também só vivem de dom. Você entra na igreja, a primeira fila dos profetas, a segunda dos que falam as línguas estranhas, terceiro, e a gente vai entrar até da sabedoria, já tem dom de adivinhação. A gente vai falar um pouco sobre isso. Liga para o irmãozinho, pega aqui o telefone, liga para ele, que ele vai falar a tua vida e vai orar. A gente tem a teleprofecia. O que você acha sobre isso? Para responder e falar um pouco também sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, também é publicitário, pastor Everson Rodrigues. Pastor Everson, amigão, bem-vindo ao Antenados. Para mim é sempre um prazer poder participar aqui do Antenados. Quero agradecer ao pastor André Câmara, toda a equipe da Boas Novas, aos participantes também. Tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde de bênção, ainda mais que o tema é muito propício, né? Muitas pessoas estão interessadas na questão dos dons espirituais, e eu acho que nós aqui nessa tarde vamos balizar, né, um pouco biblicamente daquilo que realmente é os dons espirituais para a igreja hoje. E tem muita gente que às vezes até novo convertido nos assistindo. É interessante, além da gente, claro, falar um pouco das polêmicas do assunto, mas esclarecer para as pessoas o que é e como acontece. Várias pessoas que provavelmente eu convido às vezes para a igreja, que vão e vê alguma pessoa manifestando algum desses dons, quando acaba o culto ele... André, o que era aquilo? A pessoa estava falando o quê? O outro levantando, gritando. Então, nós vamos também falar para que servem cada uma delas e como devem ser usadas de fato, como segundo a palavra de Deus indica. Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Capoeira Grande, aqui no Rio de Janeiro, pastor Eliezer Farias. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Uma vez mais, eu me sinto muito alegre de poder estar com os amigos debatedores. Tenho certeza que será uma tarde de bênção, uma tarde onde não queremos causar dúvidas, né? Mas ser esclarecedores no que tange aos dons espirituais para o uso da igreja. Tenho certeza de que Deus já está operando e vai agir ainda mais nesta tarde. Seja bem-vindo, você pode participar conosco durante o programa. Mais uma vez, aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Se liga nessa aqui, olha, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé,
dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, línguas estranhas ou falar em outras línguas e interpretação de línguas. Nós citamos aqui os 7 dons derramados por Deus, que a gente chama de dons do Espírito Santo. Originalmente, vocês entendem que é para quem, para quando e para que serve cada um desses dons? Primeiro, o dom é para quem crê. Não é? Se você não crer, não adianta que você não vai receber. Geralmente, na igreja pentecostal, um dom, quando a pessoa recebe um dom de Deus, geralmente, eu estou falando via de regra, os dons que vêm, sempre vêm após o dom de línguas. Alguém busca o dom de línguas e aí ele recebe um dom de sabedoria. Até dom porque de... a igreja pentecostal é um pouco moldada a isso, né? A gente volta no sentido Só que aí, de provocar que as aí pessoas a gente fala sobre a línguas. presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Eu queria diferenciar uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, uma pessoa ter dons do Espírito Santo. São coisas diferentes. Entendeu? Eu conheço pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas não manifestam dos dons do Espírito Santo, no sentido de profecia, dom de línguas, essas coisas. Mas são cheias do Espírito Santo. Deus usa essas pessoas, entendeu? De maneira tremenda, falam com propriedade de Deus, conhecem a Deus, vivem para Deus. Então, quando eu falo isso, eu já deixo claro que as igrejas e lideranças que não buscam a receberem e manifestarem os dons do Espírito Santo, não quer dizer que essas pessoas não são cheias do Espírito Santo. Há de separar isso, para que se não rotule, não. Os pentecostais são cheios do Espírito Santo porque têm os dons. Não. Entendeu? Eu queria separar essa parte para que a gente tome um Deixa eu rumo. entrar na etimologia um pouco Isso. dessa palavra. Eu acabei de citar os 7 aqui. E quando a gente fala de dom, dom é uma dádiva, um presente. Então também acredita-se que é o seguinte: embora uma pessoa possa buscar, eu quero falar em línguas, eu vou buscar em Deus, eu vou orar, vou num culto pentecostal, às vezes, não sei por qual razão, mas Deus talvez não queira dar aquele dom, já que é um presente, ele tem que ser entregue por alguém. Embora eu possa buscar, só vou achar se for entregue a mim. Então vocês acreditam que também possa existir isso, uma pessoa que pode buscar e nunca fala em línguas, porque Sem Deus dúvida. não quer dar esse dom para essa Sem pessoa. dúvida. Inclusive, a palavra de Deus, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz que existem 2 grandes objetivos com os dons. Primeiro, que é o aperfeiçoamento dos santos. O segundo, a edificação do corpo. Se qualquer outra coisa acontece que não isso, não é fim proveitoso. Então, a primeira coisa é aperfeiçoamento dos santos. Segundo lugar, a edificação do corpo. Logo, quem dá a quem quiser, a hora que quiser. E aí, concordo que realmente você pode buscar e não obter de Deus, porque é Ele que dá o dom. Eu, por exemplo, já quero até polemizar e trazer aí a tona. Eu entendo, né? Eu sou batizado com o Espírito, mas não tenho o dom de falar em línguas. É dom, Deus não me deu. E prefiro fazer. E até porque o batismo com o Espírito Santo, né, pastor, é diferente do dom de línguas, né? Que acontece muitas vezes, as pessoas confundem, né? Não, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. O cara aceitou Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele naquele exato momento. É exatamente isso. Obrigado, pastor David. E com propriedade a gente vê que as pessoas têm procurado, né, evidenciar alguns dons e esquecemos que nós não somos conhecidos pelos dons. Pelos frutos conhecereis. A palavra é enfática. Nós somos conhecidos pelos frutos, não pelos dons. De sorte que, quando Deus nos capacita, e é primeiro necessário entender em que tipo de serviço você está enquadrado para que os dons do Espírito venham sobre a sua vida e lhe capacite, porque Ele te chama e te capacita. O dom tem esse objetivo. André, queria ressaltar que você falou sobre a etimologia da palavra, né? Que o dom é uma dádiva, é dado, é um presente. E o camarada que está lá na igreja, de repente, ele quer essa dádiva, quer esse presente. O Evangelho de Mateus diz lá, né? Buscai e encontrarei, batei e a porta vos será aberta. O cidadão da igreja, ele pode pedir e Deus vai dar o dom com todo prazer, porque Deus, ele ama a sua igreja. E o dom, ele tem um objetivo, uma finalidade, não é autopromoção. Que às vezes a pessoa pede um dom para se destacar no meio dos outros. Não, eu quero porque eu quero chegar e orar e Deus curar, eu quero ter o dom de maravilhas, orar, o sol parar, a terra parar de girar, não ter mais rotação, né? Então, não, Deus vai dar o dom. Um donzinho fraco, né? Eu quero parar, eu sei. Não vai chover sobre 3 anos agora, sobre essa nação. Acho que é isso. Mas vamos levantar, porque eu não sei se é uma questão até social, cultural, dessa questão de manifestação dos dons do Espírito Santo, principalmente, vamos lá, dons de profecia, isso mais para a igreja pentecostal, dons de profecia em línguas estranhas, às vezes se torna, em algum momento, em algumas igrejas,
vamos dizer assim, um display de santidade. Quem é santo é aquela pessoa que levanta e ela mesma, quando ela abre a boca, ela fala a vida das pessoas. Por que isso é uma coisa que... E como combater um pouco essa coisa? Que de dom do Espírito Santo é sinônimo de santidade. Eu acredito que esse fator realmente está aliado ao cultural mesmo. Porque se a gente analisar biblicamente, como foi dito aqui pelos pastores, o propósito do dom é a edificação do corpo. O propósito do dom é o bem comum da igreja e não da pessoa. O dom, ele está relacionado à palavra carisma. E eu costumo dizer o seguinte: caris é graça, é o que Deus fez por mim. Carisma é o que Deus faz através de mim. Então, Deus me usa com um fim para alcançar a igreja. O apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 12, no final, se eu não me engano, versículo 29, 30, ele fala exatamente a respeito disso. Ele fala: todos têm um dom de curar? Todos têm um dom de profetizar? Então, todos falam em línguas? Então, ele está falando exatamente sobre a distribuição disso, né? Imagine-se numa igreja todos com dom de línguas. Então, não há manifestação dos outros dons. Da então, interpretação, talvez, da daquelas interpretação. línguas? Então, eu acho que essa questão está aliada mais ao fator cultural. E aí eu vou entrar no campo do conhecimento, né? Às vezes isso é transmitido de liderança para liderança e as pessoas elas não se apoiam no que é a palavra, se apoiam apenas em opiniões. Então, opiniões são transmitidas, eu adquiro aquela opinião como uma forma verdadeira de ser. Vira um dogma, né? Isso aí, vira um dogma, eu não paro para pensar, calma aí. Mas a Bíblia tem outros tipos de manifestação. O apóstolo Paulo também orientou, e eu acho que é algo importante a gente pensar, ele diz: buscai os melhores. E os melhores está relacionado à questão do que vai interferir realmente na vida de alguém para transformar. O dom é serviço, servir a igreja, não servir a mim, não serve para minha promoção, como foi dito, não serve para minha exaltação, para determinar a minha santidade. Deus usa quem Ele quer, e a gente sabe na hora que Ele quer. E a gente fala de assuntos polêmicos, mas se a gente pensar, Deus pode usar alguém que não é cheio do Espírito Santo com dom, e aí a gente pode conversar em cima disso, né? Porque se a gente analisar biblicamente, é claro que o dom ele faz parte de um fator de graça. Eu tenho a graça e o dom ele começa a fazer parte da minha vida, mas Deus não se limita, e eu quero só abrir esse leque. Deus não se limita à nossa condição de determinar como Ele tem que atuar. Deus é soberano, Ele atua da forma que Ele quer, e eu acredito nesse campo. A gente vai para um rápido intervalo, isso é forte, vamos entrar nisso. Às vezes Deus usa mula mesmo. Quantas vezes Deus usou pessoas do mundo para falar uma coisa para você que talvez ninguém da igreja usou? Naquele momento foi talvez uma palavra de sabedoria daquela pessoa. Isso aqui é um dom, está escrito na Bíblia. Será que recebeu? Como é que é isso aí tudo? E línguas estranhas, eu vou querer também falar no segundo bloco. Cessaram ou não? Algumas pessoas acreditam. Eles cessaram, hoje não existe mais. Vamos debater, fique antenado. Segundo bloco do Antenados, na geral, estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Você pode continuar participando conosco, mandando uma dúvida, uma curiosidade sobre o tema de hoje. Deixa eu iniciar. A gente levantou 2 pontos no último bloco. Deixa eu primeiro... E talvez mais simples, não tão pouco polêmico, mas a questão de algumas pessoas ou denominações que acreditam que o dom de línguas estranhas cessou, ou talvez acreditaram que nunca houve línguas estranhas como nós falamos de língua dos anjos, glossolaria, né? São línguas etimológicas, enfim, idiomáticas de outras etnias, latim e por aí vai. E aí hoje nós temos de fato, quem conhece um pouco a igreja evangélica, divisões no sentido de igrejas pentecostais e igrejas não pentecostais ou tradicionais. As igrejas pentecostais hoje no Brasil está chegando a quase, acredito eu, 70%. Então nós temos 70% de uma igreja evangélica que talvez tenha a manifestação das línguas estranhas semanalmente ou diariamente nos seus cultos, e o outro 30% das pessoas falam assim, olha, isso não existe mais. E muita gente está perguntando, vem aqui, como é que essas igrejas tradicionais enxergam então isso? O que dizem que é isso? É heresia? É meninice? É emocional? O que é isso? Porque nós temos de fato aí essa questão, para os pentecostais pelo menos, a gente estava falando de
ser cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Eu nasci numa Assembleia de Deus, claro que hoje eu tenho, talvez, essa maturidade, mas para um crente assembleiano, a gente está batizado com o Espírito Santo, falou em línguas? Não, então não está batizado. Nós temos um pouco esse dogma de, meu irmão, manifestação ou evidência que você foi batizado é falar em línguas estranhas. Ponto, não vem com outra conversa para cá. Mas a gente tem esse negócio de pessoas não importa. Cessou, continua. E aí, quem está certo? Não cessou. Cessou a necessidade de ser edificado? O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha só, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, cessou a necessidade de eu viver uma vida edificada no Senhor, eu, pentecostal? Não. Então, os dons não cessaram, o dom de língua não cessou. Há uma necessidade. O que acontece? A igreja, ao passar do tempo, ela foi perdendo um pouco o desejo de buscar. Eu não sei se por conta de pecado das pessoas, ou de se acharem indigna, eu não sei o que aconteceu. A verdade é que, há 20 anos atrás, nós tínhamos um povo que buscava mais os dons do Senhor. Hoje em dia, nem tanto. Havia cultos em que havia momentos, para nós pentecostais, em que se fazia aquele período de busca do batismo com o Espírito Santo. Não é? Pouco se vê isso hoje. A busca do batismo com o Espírito Santo. Era aquele momento onde nós íamos para ali, nos derramávamos na presença do Senhor, chorávamos, enfim. E foi numa dessas que eu fui batizado. E evidencio esse dom até hoje de línguas. E confesso para os irmãos que há momentos em que um crente batizado com o Espírito Santo dobra o joelho e ele não tem forças nem para clamar a Deus. E quando ele começa a falar em línguas, ele vai se edificando de tal maneira que ele começa a perceber a força que vem de Deus. Então, é algo sobre-humano, é inexplicável. Eu costumo dizer o seguinte, o crente que busca o dom de línguas e exercita isso, ele vai sempre ser uma pessoa edificada. Não quer dizer que quem não tem não vai ser. Entendi. Porque o dom de línguas ajuda nesse processo. Paulo diz, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então, se eu tenho esse dom e exercito, eu sou uma pessoa edificada. Então, não cessou, na minha opinião. Agora, é óbvio, como eu disse no início, o dom é para quem crê e quem busca. Você falou sobre buscar, o pastor falou sobre buscar, sobre bater e abrir. Não adianta que Deus não é evasivo. Ele não vai chegar e descarregar um dom na mão de alguém que não está nem aí. Você imagine uma pessoa, ela não crê naquilo, não. Deus, eu vou te dar, que isso? Porque só para você crer, para te provar que é verdade. Mas não. eu posso crer também e não receber, porque ele é o detentor da dádiva. Não, entenda, pastor, mas assim, como o pastor falou. O pastor disse o seguinte, ele disse uma coisa bacana, que o dom é para serviço e é aplicado na obra, como o senhor bem falou. Então, veja bem, se eu sou um administrador na igreja, a minha área da igreja é administração. Administração. Eu sou a pessoa que administro uma área da igreja. Administro mesmo. Baixa eclesiástica. Exatamente. Qual é o dom que cabe a mim? Um dom de sabedoria. Sim. Então, é esse dom que Deus vai me dar. Deus não é incoerente. Sem dúvida. Como é que eu vou ficar? Oh, meu Deus, eu preciso gerenciar esse valor aqui e direcionar. Não vai funcionar. Eu preciso do dom de sabedoria para gerenciar aquilo. Por isso é que há pastores que são excelentes administradores. Porém, quando chega na parte espiritual, ele às vezes delega para outros dirigirem certos trabalhos. Isso é sabedoria. Ele, como homem sábio, ele faz isso. Então, o dom ele é aplicado exatamente na área específica. Mas isso não quer dizer que ele passe para outro, porque ele não tem o dom de línguas. O que como a gente começou a falar a respeito do dom de línguas, o que hoje se vê é a evidência, a valorização de que o dom é mais importante. E Paulo fala que ele é menos importante. A gente, por exemplo, não vejo ninguém buscando o dom de amar. Eu quero amar o meu irmão. Não, muito pelo contrário, eu vejo muitas pessoas que vão na contramão de tudo isso. Falam em línguas estranhas, profetizam. Mas o senhor entende que desvalorizar... Não é desvalorizar. Eu estou dizendo que o que Paulo diz. Paulo diz que, por exemplo, que aquele, por exemplo, que fala em línguas estranhas, também deve pedir o de interpretá-las. Para ter cuidado, face aos visitantes na igreja. Ele fala isso com muita propriedade. Fala com propriedade por quê? Porque quem fala em línguas estranhas, a si próprio edifica e fala em mistério com Deus. Mas foi o que eu disse. Eu trabalhei essa questão da edificação própria, no início, própria.
Então eu não disse que essa pessoa, por esse dom, ela vai influenciar a igreja. Sim. Acho que o ouvinte desse programa deve estar pensando assim, como é que é isso na prática? Como é que é isso dentro da igreja? O camarada, ele pegou a palavra, a oportunidade para ministrar a palavra, então ele tem 40 minutos. Digamos que ele gasta ali de 40 minutos para ensinar, 20 minutos somente falando em línguas. E os outros 10 minutos orando em línguas, né? Ele prega em línguas, ele ora em línguas. E aí aquela pessoa que está ali, que é o ouvinte, ele está querendo conhecer o quê? A verdade, o caminho e a vida. E nós, pastores, eu tenho a seguinte visão: o Pentecoste não está ligado a falar em línguas ou a ter, de repente, o dom que você recebe a mensagem de Deus de profetizar, né? Até porque a profecia ela tem que exortar, edificar e consolar, tem as suas finalidades, mas nós, pastores, que estamos voltados no conhecimento da palavra, nós temos que nos preocupar com os ouvintes que estão ali. Você pode falar em línguas? Pode. Agora, você vai pegar 40 minutos para ficar falando em línguas 20, 30, 40, 35 minutos? Não, porque o ouvinte vai chegar ali, ele vai ficar confundido porque não tem ninguém para interpretar e ninguém vai se levantar numa reunião eclesiástica quando um pastor estiver pregando para dizer assim, não, ele está falando isso aqui, irmãos, olha, Deus está me dando agora aqui a interpretação, deixa aqui, calma aí, eu vou ficar do lado dele para traduzir, não vai, e a igreja não é edificada. Eu acho que a visão do Pentecoste hoje está muito vulnerável no sentido de que só é pentecostal quem sapateia, quem fala em língua, né? Se tu me canta, tu me leva dentro da igreja, né? E vai piraqui, siri anda na lata. Isso até ficou assim vulgar dentro da igreja, porque hoje as pessoas falam em língua brincando. Fala com o irmão, ô xarabandoco, né? Não tem mais, não sabe nem o que está falando. Virou boa tarde. E será que Deus está nisso? Pastor David, agora eu concordo também quando o pastor fala o seguinte, ó, cuidado que eu quero ter o seguinte. Porque existe exagero, não vamos deixar banalizaram, de buscar. porque alguns banalizaram. A gente vai excluir, né? Não pode. Não, a Bíblia perdeu o sentido, não. A Bíblia continua mesmo dizendo que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Pastor Cássio, eu acredito na contemporaneidade dos dons. Eu quero que fique bem claro isso. Né? Eu acredito na contemporaneidade de todos os dons. Está ali na palavra de Deus. Eu quero apenas trazer um fato esclarecedor. Eu não tenho, mas Deus pode me dar. Perfeito. Pode. Ele pode me dar o dom de falar em línguas estranhas. E eu vou usar consoante a sua palavra, como diz Paulo. Né? Mas hoje eu prefiro também fazer como ele, falar 5 palavras que sejam compreensíveis. Agora, do que falar 1000. Eu quero deixar eu acho que só ninguém que compreenda nada. Tem que ter um cuidado com essas colocações, porque quando a gente fala assim, o dom ele é como se fosse inferior. A Bíblia ela nunca vai classificar isso como inferior, entendeu? E a preferência do apóstolo Paulo não estava relacionada a preferir o falar, a linguagem comum e a falar o dom de línguas. Ele estava falando que numa reunião, ele trouxe isso para a igreja. Ele estava falando sobre o zelo com a reunião, a organização da reunião. Então ele estava dizendo, publicamente numa reunião, eu prefiro. Ele não estava dizendo que não era para falar em línguas. Mas ele falou sobre a questão da ordem do culto. Então, na ordem do culto, ele estava dizendo, vocês têm que ter o cuidado, porque imagine se todo mundo ficar falando em línguas. Mas está certo, mas existe uma preferência assim. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor... Nada disso me aproveita. Há uma preferência, claro, mas o que você está falando está dentro do eu estou dizendo na classificação. Nós não podemos eu estou falando em relação à classificação do dom. Pegar o dom do amor e desconsiderar os demais. Não. De jeito nenhum. Ele é o dom supremo, é mais importante. Existem áreas específicas, por exemplo, o dom de maravilhas. Entenda uma coisa, eu conheço um pastor que ele trabalhou muito tempo fora do Brasil e em alguns lugares que a fé ela tem que ser mostrada. E esse pastor, ele tinha uma dificuldade muito grande em agir naquele lugar, porque o povo não queria simplesmente ouvir pregação, ele queria ver a ação de Deus. E ele conta que estava num evento pregando e o povo ouvindo lá, os africanos ouvindo, veio uma senhora com o filho que não nasceu sem rosto. Nasceu sem rosto, não tinha rosto, aqui não tinha nada, não tinha olho, não tinha nada, era uma boca, uma coisa... E ela pegou a criança, levantou e falou, teu Deus crê, faz de verdade, faz. E ele, então aqui, ó, ele pregando sobre maravilhas. Ele virou para o lado e falou, e aí Deus, eu preciso que o Senhor derrame sobre mim agora essa capacidade. E foi orar pela criança. E Deus fez sair olhos, aparecer, a criança saiu o rosto para fora, entenda? Então, a necessidade do dom de operação de maravilha
se fez presente ali naquele lugar. E foi um momento que não tinha câmera, ao contrário, não tinha de povo muitos lugares querendo, no Rio, por exemplo. Para mim, Deus é criador e recria qualquer coisa. Ele é Maravilha. poderoso, Vamos fazer o ele é seguinte, vamos soberano. pro break, depois a gente volta. E acho que também a gente tá Eu quero tendo um falar impasse. sobre glossolária Isso, ainda. vamos. Mas a gente também está no impasse numa questão muito interessante, que é muito pregado hoje em dia. Porque nós falamos que os dons estão, sim, muito difundidos nas igrejas. Porém, as mesmas pessoas que manifestam esses dons, depois vai lá e dá calote no próximo, não exercitam também os frutos. Mas a grande questão que é interessante a gente começar a ver na Bíblia é assim, às vezes, pela necessidade de Deus, ele não se importa se o cara é caloteiro, se o cara não presta. Meu irmão, eu preciso manifestar esse dom. Isso é correto ou não Até é? porque nós não somos conhecidos pelo dom, já disse bem o pastor. Vamos pro rápido break. Vamos falar um pouco sobre isso, porque a gente fala muito isso, ó. Ah, o cara é caloteiro e tudo, ele não... Será que Deus, às vezes, até vê isso, mas fala assim, meu irmão, mesmo que tu é caloteiro, não preste, mas eu te amo e tu vai falar em línguas agora. Como é que é também? Deus se limita ao caráter humano para poder manifestar os seus dons nas pessoas ou distribuir os seus dons? Vamos falar sobre isso no próximo break. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, antenados no geral, falando sobre os dons do Espírito Santo. Tá muito bom a nossa conversa de hoje. Deixa eu levantar aquela pergunta, porque nós começamos a falar um pouco bem, o amor, os frutos, ou o fruto, como algumas pessoas gostam de falar, do Espírito Santo, está acima ou abaixo dos dons. Na verdade, a minha pergunta é essa: existe uma correlação entre um e outro? Então, para a pessoa poder falar em línguas, profetizar, ter o dom de maravilhas, de cura, fé, discernimento, interpretação, necessariamente ela precisa ser uma pessoa que ama todo mundo, que tem todo o fruto ou os frutos do Espírito Santo? Ou Deus usa independente disso? Existe um critério? É uma pessoa, olha, você nunca deu calote a ninguém, não me limpo na praça, não mente, essa aqui vai receber um fruto. Não é muito isso que eu vejo, não. Por isso que hoje a gente bate muito. O que adianta você falar em línguas, chega em casa e o homem bater na mulher? Mas digo, existe uma correlação entre isso, uma coisa e outra? Ô, André, eu acredito que em parte existe, em parte não, porque a gente tem que olhar para a soberania de Deus. Eu conheço pessoas que eu olho para o caráter delas e considero mau caráter até. Mas Deus usa e pessoas são abençoadas. Como você entende isso? Entendeu? Agora, a gente precisa entender algo. Jesus falou que alguns vão procurar ele e vão dizer: em teu nome nós fizemos isso, nós profetizamos, nós curamos, nós realizamos sinais, isso não tem entendeu? validade. Porém, ele vai dizer: eu não vos conheço. Então, como que a gente vai entender essa relação totalmente espiritual que está na visão de Deus? Que alguém disse: eu curei em teu nome, eu fiz em teu nome, mas Jesus vai dizer para ele: eu não conheço. Então, uma coisa está relacionada à forma como Deus quer usar. E como você falou aí, Deus usou até uma mula para falar com Balaão, e eu acredito que Deus continua usando mulas hoje também. Pode ser até engraçado, mas eu acredito. Se bem que a mula não falou, quem falou foi Deus, né? Porque tem que estender isso também, porque a mula não falou, quem falou foi Deus. Não foi na boquinha, tipo a gente vê no Não, filme, Deus que o animal abre assim e falou... Mas ali o texto é claro e fala que ela falou, né? Amor, que Então, a gente vê no desenho, né? O cavalinho falando, foi mais ou menos assim, entendeu, né? Vamos pensar. Então, ele chegou a me desconcertar. Não, mas deixa eu só dar um... Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Porque a gente está começando a falar... verdade, deixa eu levantar, a gente está verdade... começando a falar assim, ó... porque é dom tudo, mas também tem que ter amor, tem que ter compaixão, amor ao próximo. Do mesmo jeito, talvez que eu veja esse versículo, olha, Deus, curei, fiz maravilhas em teu nome... Eu posso, embora não esteja escrito, mas eu posso ver, às vezes, Deus, eu amei o próximo. Eu nunca dei calote em ninguém. André, eu também não te com conheço. certeza. Porque a gente não está falando em âmbito de salvação aqui. Né? A gente está falando em âmbito de Da serviço. mesma fonte, não pode sair 2 tipos de água, André. De serviço no reino, né? Não pode sair 2 tipos de água. Ou você serve a Deus, ou está no muro, ou serve ao diabo. E o muro é do diabo. Então só tem um jeito. Ou você serve a Deus, ou está no muro, ou serve ao diabo. E o muro é do diabo. Então, estar no muro e servir ao diabo é a mesma coisa. Eu acredito o seguinte: a pessoa que ela recebeu um dom de Deus, que ela está a serviço de Deus, e ela começa a usar esse dom vaidosamente, como a gente vê. Para atrair atenção para si. Exatamente, para trazer para si atenção. Às vezes, um dom de sabedoria, ela começa a usar maquiavelicamente, entendeu? Com espertezas. Ela vai cair a pessoa na frente, que, né? É diferente. A pessoa inteligente é a pessoa que tem sabedoria mesmo, que ela sabe que vai dizer e que vai te convencer. Aí ela começa a pegar um dom de sabedoria que ela recebeu, e ela é uma pessoa de vendas, então ela vou aplicar isso aqui na minha profissão.
e começa a usar maquiavelicamente para convencer. Ela convence você a assinar seguros que nunca você vai ter benefício. Sabe? Tem Ele crente diga também para pastores, às vezes, de fazer campanha, coisas que não exatamente, existem. Que nem ele crê. Ele usa o dom da palavra e da Isso sabedoria, aí. do discernimento que Deus deu da Bom, palavra, aí ele e já passa perdeu, pro aí fogo. Ele já perdeu. tá pecando, já tá mentindo. Já Algo que não perdeu. existe, está inventando, está mentindo, está pecando. Charlatanismo. Eu Eu acredito acredito- prosperar. Eu acredito Mas assim, lamentavelmente, desculpa, Everson, mas lamentavelmente isso acontece. O pastor Carlos Portela falava ali com bastante propriedade o que tem acontecido hoje. O cara hoje se acha o dono do dom, que, por exemplo, conversávamos há pouco, ele tem o dom, ele é habilidoso na música, a gente tem que não confundir, né? Alguns dons de Deus com talentos naturais, e Dons que do Deus, Espírito, né? E que Deus vai capacitando, como dizíamos outrora, ele aperfeiçoa o santo e edifica o corpo, através daquele talento que ele recebeu. Mas o cara se acha a tal ponto, eu sou músico, pô, sem mim não acontece nada. E se o pastor entende um pouquinho de... Senta um pouquinho aí. Não vim aqui para ser adorado, não. Nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. Fica quietinho aí. O pastor também tem que ter esse discernimento. É algo também que não tem sido... Eu percebo, é uma avaliação. E Paulo fala que, inclusive, na questão do juízo, não sejamos meninos. Na malícia, sim, crianças. Mas que sejamos maduros para realmente discernir as coisas que procedem. Então, isso não pode faltar a nós líderes, pastores, sabedoria. Isso nós temos que buscar, porque se nós não conduzirmos o povo com sabedoria, com discernimento, com o conhecimento da própria palavra, nós corremos um sério risco de conduzir todo o povo a um equívoco sobre os dons e serviços. E nisso que eu queria concordar, o pastor também, às vezes, como um anjo da igreja, ele é um professor, ele ensina as pessoas, das quais recebem os dons de Deus na igreja, de como usar, quando usar e para quem usar. Porque hoje a gente falou um pouco isso antes de começar, às vezes o pastor está pregando, do nada o cara levanta para profetizar, querido, Deus está falando através da boca do pastor, ele não vai usar duas bocas na igreja. Exatamente. Não é Deus de confusão. Deus não é Deus de entra a confusão. questão do ensino ético na igreja. É a ordem do culto, né? Entendeu? Até para pregar, né? Até o próprio pregador em si. Tem pregador que não tem postura. Semana mesmo eu estava falando sobre isso na igreja, por alguns obreiros, e dizia sobre isso. Sobre gente que vai pregar e não tem postura. Que pregadores que vai pregar e se apoiam no púlpito, é uma coisa feia, e ficam se coçando, irmãs que fazem coisa estranha quando está pregando. Quer dizer, eu tenho esse cuidado na igreja, de sempre que há algum tipo de manifestação. Leitura da Bíblia, às vezes você está lendo a Bíblia, porque a gente que já passa dos 40, começa a ter dificuldade de leitura. Às vezes você parou um pouquinho só, o irmão já lê para você lá na igreja. Entendeu? Você está lendo o Salmo 46 lá, o cara complementa para você, sabe? Então eu ensino, quando acontece, irmão, não complementa não, eu vou terminar a leitura. É chato, é constrangedor no momento, mas ensina essa pessoa, quando ela vai a outra igreja, ela não faz isso, ela não comete esse erro. Então, o pastor falou uma coisa que eu achei interessante sobre a igreja hoje. A igreja hoje vivenciar os dons e usarem de qualquer maneira. E eu queria entrar nesse mérito aí, porque, como ele falou, embora o dom de ser instrumentista ou cantar não esteja relacionado, mas diz que a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Pai das luzes que desce do alto. Então, acaba vindo de Deus, entendeu? Todo dom vem de Deus. Então, inclusive o musical. Só que há pessoas que se tornaram reféns mesmo de um dom. Ou seja, o dom acabou sendo um estorvo para aquela pessoa. Pessoas e ministérios. E ministérios. Né? Porque às vezes o pastor Concordo com o senhor, prefere ministério. manter aquela pessoa em pecado ali porque está trazendo Exatamente. bom nível no louvor, É um isso bom aí. nível na palavra. É isso Sabe aí. que aquela pessoa ali é um 7-1, não cumpre aquilo que fala. E Não se santifica. E acaba sendo usado. Não e se as santifica. pessoas testificam, não, pastor, tudo aquilo que o pastor falou realmente é verdade. E o outro pastor sabe que ele está vivendo uma vida dupla e não corrige. É muito bonito Esse quando- ponto é importante e- porque vai dentro do que eu falei no início, que foi a pergunta do André. E quando o povo descobre isso, o que acontece? Toda a credibilidade daquele pastor é perdida. Isso aí. Mas aí a pessoa se indaga, mas por que Deus continuou usando aquela pessoa? Então Deus ele pode usar uma pessoa que está em pecado e Deus pode usar uma pessoa que também está vivendo uma vida de santidade. Pode, mas por que ele usa aquela pessoa que está em pecado? E a pessoa fica, porque ela tem o dom, mas esse dom, e aquela pessoa que está sendo usada, quando ela não está usando o dom de acordo como Deus quer, ela
começa a se promover, utiliza o dom para trazer que é uma coisa meio louca. Às vezes eu penso, enriquecimento Deus dá uma ilícito, coisa sem que a causa. gente usa, e às vezes, por exemplo, o quanto eu já vi isso de Deus dar dom, às vezes, de sabedoria, para muitos pregadores de palavra, e aquilo ali é o passaporte para a perdição do cara, porque o cara começa a pregar muito, e, meu irmão... André, quando eu vem digo que vem de Deus... Fala Deus, é o melhor pregador do mundo. O cara começa a se que... inflar, e foi um presente de Deus. Então eu falo assim, Deus, porque... E aí vai um pouco na minha pergunta, eu quero ver também. Deus não é bom de vez em quando Deus tirar um pouco? E sabe porque que embora o campo é exatamente esse. Tem que ter um tratamento para essa pessoa. Mas quem está o inserido no ministério contexto... tem que tratar dessa pessoa, porque senão ele acaba... Em porque ele está vulnerável, porque a pessoa... Isso é do ser humano, o ego. Deus deu o dom, não é seu. Você administra o dom. Se você não administrar bem, você vai... Nós somos mordomo. Então, o administrador é o mordomo. Então, ele enterrou o dom ali. Está enterrado. Se ele não tirar aquilo dali, ele vai perder. Agora, se ele usar bem, Deus ainda vai dobrar aquele dom agora. Esse camarada, ele tem que ser tratado por uma estrutura eclesiástica, porque se ele não for tratado, ele vai pregar aqui, as pessoas vão chamar ele para pregar em outro lugar, ele vai, de repente, Deus vai ter que fazer assim com ele, ele vai ter que parar em algum lugar para Deus pregar e falar para ele, porque ele só é usado para as pessoas, mas ele não é usado para ele mesmo. E aí a pessoa acaba errando e pecando e usando o dom de forma errada. Ele vai invalidar o dom. E o povo também, André, e o povo também, quando digo povo, eu estou falando, os membros da igreja evangélica que estão nos ouvindo agora, que estão falando muito para líderes, não é? Mas eu queria falar um pouco para a membresia da igreja, precisa ter aquela prática beriana. Isso, examinar a palavra. Porque eu me lembro que o meu pastor, ele me ensinava muito isso. Ele, filho, olha só, embora você me admire, ele via que eu admirava ele, eu preciso que você estude o que eu falo, que você marque, que você... eu quero me dirigir ao povo que está em casa, leve caneta, papel para a igreja, anote o que foi pregado, depois confira se aquilo que foi dito é o que está escrito. Porque muitas das vezes os pastores estão pregando, e pregadores estão pregando histórias, e vão falar de historiadores que sabe, que às vezes nem crentes foram. Eu, particularmente, eu não gosto de Flávio Josefo, eu não gosto. Para mim foi um covarde. Motivou pessoas a se matarem e não se matou. Então, quer dizer, embora ele tenha entrado para a família Flávio lá e recebeu o nome, eu não gosto, então eu não uso esse exemplo. José, para mim, não foi exemplo. Vou receber um monte de e-mail me detonando. Beleza, legal. Mas eu não gosto, é minha opinião. Então, eu prefiro usar Pedro, usar João, usar Filipe, usar as referências que tem na Bíblia, do que eu ficar usando historiadores... Como dizia Freud na pregação, fica complicado. É por aí. Vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido dizia break. Hitler. Como dizia Freud na pregação... Vamos quem é esse discípulo aí que eu não conheço na Bíblia, não? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta já para o último bloco do Antenados de hoje. Tem tanta coisa para a gente falar, a gente não conseguiu, quem sabe a gente já marca o segundo programa para a gente fazer um programa para cada dom. Aí vai dar para fazer legal, tá bom? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, e volta já já. Esse já é o último bloco do Antenados de hoje. Estamos falando sobre os dons do Espírito Santo. Tem tanto assunto, tanta pergunta, e a gente não conseguiu ainda nem começar, porque é um assunto gostoso de bater papo, de debater aqui no Antenados no geral. Milhões de perguntas aqui. Aqui a gente tem até perguntas de pessoas que falam assim, olha, pode ter autoprofecia, uma mulher que levantou, um irmão falando aqui, ela levantou aqui na igreja para profetizar e falou assim, esse que vos digo, crentes da igreja, esse vaso que vos fala é a mulher de Deus. Essa mulher ainda será muito usada. Abra os ouvidos para o que ela diz. A gente fala um pouco sobre isso, sobre a autopromoção. Deus dá, às vezes a mulher de fato já foi muito usada, e às vezes começa a fazer autoprofecias. Presunção. Vejo isso como incoerência. Porque qual é a finalidade de Deus usar uma pessoa assim? A gente tem que olhar para o dom e ver uma finalidade para ele. Se a finalidade não é para o reino, não é edificar a igreja, é para o capeta. Tá errado. Ponto. Eu acho que isso parte de presunção, André. Eu já acompanhei algumas igrejas no Brasil. Eu fui tradicional, hoje eu sou popular, pentecostal, né? Mas eu tenho acompanhado e às vezes nós vemos isso, a questão da cultura muito assim forte na questão dessa autopromoção, entendeu? As pessoas elas querem realmente classificar que elas têm uma habilidade, às vezes, até acima do pastor. Tem pessoas que às vezes procuram pastor, olha, Deus me falou que a sua vida, ou o seu ministério, isso vai ser assim, assim, assim.
Mas aquele pastor, às vezes, foi chamado com a visão de Deus, ele já tem um direcionamento. Aí, E Apocalipse, aparece capítulo alguém, 2, versículo 1, Deus fala o pro guru anjo. para ele, para dizer Da para igreja, ele como é que ele tem que fazer as coisas agora. Ele desenvolveu tudo até ali. Só esqueceu da submissão. Depois que aquele profeta entrou, agora ele que vai dizer como é que funcionam as coisas. Então, isso aí, falta submissão. Agora, sabe como é medo quando isso falta acontece também, Obedecer pastor a Everson? vossos guias E a gente tal. falou um pouco assim, quando a membresia começa, às vezes, também que isso às vezes é um modismo, uma onda. E aí começa a buscar, não talvez a palavra do pastor num gabinete, num aconselhamento, mas começa, como eu falei aqui, Isso aí. o famoso ligue já. Poxa, qual o nome da irmã? Eu já ouvi aí, deixa eu ligar para a irmã para ver o que Deus telemanto, tem pra falar pra telemistério, mim. liga pra Aí cá que a gente uma vai... vez eu perguntei para uma pessoa, ele falou, rapaz, olha, liga, um profeta lá que tem lá no Pernambuco, André, tá passando, rapaz, liga para esse profeta aqui, olha, ele vai falar contigo. André, Eu falo, Eu rapaz, recomendaria ligar eu já pro liguei, Antenados. não, eu Liga falei pro assim, Antenados que... mas aqui, ó. já falou com o seu pastor sobre Bíblia. o problema? Não falei com o meu pastor, porque esse profeta... Então, assim, tem muitas pessoas que estão começando falando, eu quero já ouvir direto da boca de Deus, porque o pastor vai me dar conselho, aí é trabalhoso. Sabe o que eu tava- Eu quero a solução. É o que eu queria dizer, só existe essas pessoas, só existe essa oferta porque a procura é grande. A fila é quilométrica de pessoas que querem. Você vê, eu subo muito ao monte para orar. Eu gosto muito só que eu gosto de ir para o monte e ficar sozinho. E tá difícil achar um monte para ficar sozinho. Você tem que se embrenhar pelo mato lá e orar. Aí parece que fica aqueles irmãos de plantão que fica vendo quem ora um pouco mais. E eu sou um camarada da antiga, eu oro mesmo. Quando eu dou para orar, eu oro e vou embora. Se deixar, eu vou no mistério. E a vida eu fico orando lá, e pá, e 1 hora, e 1h30, e vai embora. Aí tem sempre alguém de butuca olhando, pô, aquele irmãozinho ali, ele ora. É difícil eu levantar e não vir alguém. Poxa, eu queria que você orasse por mim. Mas a pessoa não quer que eu ore por ela. Ela quer que eu entregue algum mistério, porque ela me viu orando, de repente ouviu falar em língua, lá no mato lá e tal, tipo assim, pô, esse cara tem um mistério. Aí quando eu vou orar, eu olho a pessoa e falo, tá bom, irmão. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor deu. É normal e tal, a pessoa. Obrigado. Tipo, ela Sai frustrada da sai oração. frustrada. As pessoas têm, hoje em dia, o que tem faltado, as pessoas querem ter tudo isso, mas elas não querem ter vida de leitura da palavra, não querem ter vida de oração. Chegou no gabinete pastoral, desculpa. Deixa eu pastor. concluir isso rapidinho. Existe, a maioria dos líderes antigos, eu sou muito fã de líderes já setentões, entendeu? Apóstolo Doriel, eu amo essa turma. Eu tive a felicidade de caminhar com esses camaradas, aprender com esses camaradas. Então, homens de Deus, que você para ouvi-los, você vai receber uma oração do pastor Doriel, do apóstolo Doriel, Lisa Casa da Bênção, ou do Manuel Ferreira, esse camarada antigo. Ele chega, Deus abençoa teu filho em nome de Jesus, amém. Aí você pensa, pô, pensei que faz igual o Naamã com Eliseu. Eu pensei que ele ia sacudir, que ele ia pegar um choquinho. que eu ia receber, tomar um choque, um impacto. Mas não é. Na verdade, a batalha que um homem de Deus ganha é lá no joelho. Eu costumo dizer na igreja, olha, irmãos, quando eu venho aqui e oro por você e ministro rápido, é porque antes eu já orei, eu já intercedi, eu já busquei. A pessoa que fica ali, esse camarada não tem vida de oração lá fora. Ele tem que fazer aquele estardalhaço ali na hora, porque nem ele crê. Agora, quem tem vida de oração antes, repreende. Por que Jesus vencia o cão com facilidade? Porque ele vivia no monte clamando e orando. Quando ele chegava, ó, sai. Os discípulos apavorados, né? Ele dormindo lá no barco, ele levanta. Gente, calma aí. Tu vê com o gadareno. Calma, Timar. Calma, te vendo. Os gadarenos, por exemplo, Palavra lutaram simples, contra o né? gadareno. Jesus, o que é isso? O que está vendo? Aí você vai ver. Jesus acordava 3 da manhã, ia para o monte orar e só saía de lá 7. O discípulo ficava olhando, e o discípulo dormindo. Quando os discípulos iam com ele, ficava 1 hora orando, ele dormia. Jesus, não precisa nem 1 hora, vocês podem. Você não consegue orar 1 hora? Hoje você vira para um pastor e fala, meu irmão, vamos orar, vamos. Dá meia hora o camarada está se ajeitando para lá e para cá, 20 minutos depois. Tá faltando oração, intimidade com Deus. Intimidade. O camarada que ora antes, meu irmão, ele vence o mal antecipadamente. Depois ele só libera a bênção e Deus honra. Pastor, como eu ia dizendo, eu recebi uma pessoa no gabinete pastoral. Foi uma irmãzinha e ela falou, Deus me revelou um negócio. Eu falei, eu só quero saber uma coisa da irmã. A irmã tem orado todos os dias, tem aberto a Bíblia e tem compartilhado com o Senhor desse maná celestial? Não. Então não transmita. Não transmita. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E o que nós vemos hoje, apesar da contemporaneidade dos dons, está aí o Everson, a colaboração do David, do Carlos, que tem sido realmente valiosa. Isso nos engrandece, isso aqui nos faz mais doutos no conhecimento.
Mas as pessoas estão procurando priorizar coisas que, na verdade, não devem estar na lista de prioridades. Hoje, eu tenho certeza que os pastores aqui orientam suas ovelhas a estarem lendo a palavra de Deus, a estarem orando, buscando a face do Senhor. E isto sim, vai ser o canal, o mar aberto, para que haja envolvimento, para que você usufrua do fruto do Espírito, que tem 9 gomos, né? Amor, paz, alegria. O camarada quer ter um monte de dom e não quer exercitar nada disso. Não é, entra brocochô na igreja, sai com cara de bulldog velho, o cara pisa no calo dele, ele é... Se esse irmão, se esse David passar na minha frente, eu vou derrubar ele, rapaz. Eu só quero que ele passe na minha frente. Ele não... E aí o amor já esvaiu, já foi. Né? Mas eu falo em línguas, eu profetizo, eu faço aquilo outro, mas eu não consigo viver. Eu estou de mal com outro irmão dentro da igreja. Não consigo entender isso. Se sente melhor, né, do que os outros, né? Porque eu estou com o meu foco errado, pastor Everson. Então, é importante e está bem claro, é para aperfeiçoamento do santo e para edificação do corpo. Nós devemos buscar, e Paulo fala, procurai com zelo os melhores dons. Procure. É isso aí, essa fala que é boa. Nós precisamos buscar. Hoje, o crente que busca dons espirituais, ele tem maior probabilidade de se manter firme com Cristo. Porque a luta está grande, meu filho. A peleja lá fora está difícil. Entendeu? Mas é por isso que eu levantei aqui a pergunta. Mas também, quando alguém quer algum aconselhamento, está passando problema, procura quem mais manifesta o dom, ao invés de analisar as escrituras. Eu me preocupo hoje, quando chega alguém e fala assim, poxa, eu fui lá com um profeta. Eu falei, mas foi com o pastor? Não, não fui com o meu pastor. Isso é muito delicado. Eu fico preocupado com isso. E não é para menos, André, é para preocupar mesmo, porque, na verdade, o aconselhador espiritual é o pastor, é a liderança. Se a pessoa não busca a sua liderança, ela é ovelha sem pastor. Se você é ovelha de profeta, então se classifica como tal. Jesus perguntou para os seus discípulos, pode um cego guiar outro cego? Né? E quando a pessoa ela não tem o cargo de liderança para ser um pastor, então a gente sabe que ela não é um pastor, então se ela não é pastor, ela não está o quê? Pastoreando. E ela procura na linha horizontal as outras pessoas e não na linha vertical, que é o anjo da igreja, quando o pastor Everson falou ali, não, que o irmão, ele chega, pastor, quero te contar uma visão, manipular de repente a própria administração da igreja, as pessoas, os membros esquecem que o anjo da igreja é o próprio pastor. E que Deus deu para ele um dom que é a sabedoria. E de repente aquela pessoa não vê aquele pastor sendo usado no dom de cura, no dom de visão, naquela visão de saber o que você comeu ontem, André, entendeu? Aquela coisa da pessoa, poxa, ele está falando a minha vida. Satanás conhece o passado da gente também, não é verdade? Agora, ele não consegue enxergar que o pastor que está ali, que é o anjo da igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, ele é o anjo da igreja e a perspectiva da visão dele não se limita diante daquilo que já passou, mas daquilo que se vem. Ou seja, levar aquela pessoa através do dom da sabedoria à salvação eterna, porque o dom ele só tem uma finalidade, levar o crente para o céu. Se eu não entender que o dom tem essa finalidade, meu pastor, para que ter dom do Espírito? Meu antigo pastor nunca falou em línguas, é meu pastor até hoje. Mas ele tinha uma gama de obreiros que todo mundo falava em línguas. Ele não falava em línguas. E ele incentivava os irmãos a buscarem isso. Mas tinha uma palavra de sabedoria extraordinária. Quando nós queríamos aconselhamento, buscávamos ele. Tínhamos profeta na igreja. Busquei o melhor dos dons. Talvez ele naquele cargo de liderança, o melhor dom para mim. Era esse que eu falei. Deus deu a ele o melhor para ele aplicar na obra, para a edificação do corpo. Qual era o melhor para ele? Sabedoria. Então ele tinha sempre uma sabedoria, filho, vai por aqui, faz assim, é desse jeito, é dessa maneira que você vai avançar, é dessa forma que você vai crescer. Não te quero aqui nesse cargo, agora eu te quero nesse. E assim ele conseguia. A prova disso é que 90% dos obreiros se tornaram pastores, líderes, entendeu? Eu acredito que assim, a nossa discussão ela gera, né, algumas dúvidas, ao mesmo tempo ela esclarece algumas coisas, mas o importante é a gente entender, os dons, eles são parte da igreja hoje. Assim como os 5 ministérios, eles fazem parte da igreja. Eles servem para gerar o equilíbrio do corpo, gerar o crescimento. Então, nós precisamos entender que uma igreja que não manifesta os dons,
ela está com algum problema espiritual, porque o Espírito Santo, ele é detentor de todos eles. Então, se o Espírito Santo está agindo na igreja, ele está promovendo a igreja, ele está alcançando pessoas, os dons serão manifestos. Pastores serão levantados, mestres, evangelistas, o dom do amor vai ser levantado, o dom da riqueza, o dom da fé, o dom de operação de sinais, eles serão evidenciados. Isso é parte da igreja. A igreja, para crescer saudável, ela precisa entender que tem que ter esse mix de dons espirituais e de manifestação do Espírito. O Espírito é um, mas os dons, os serviços de dons, né, são diversos, entendeu? Mas o Espírito é um. Então, o que acontece hoje é que nós temos uma confusão, não é nem na questão dos dons, mas mais no Espírito. Qual é o Espírito que está por trás daquilo? Como o pastor falou, às vezes o Espírito que está por trás é um espírito de engano, é um espírito de adivinhação e não é o Espírito de Deus. O dom não tem problema. O problema é qual é o espírito que está tentando evidenciar algo que é próximo a um dom que Deus dá. E isso que gera confusão. Então, quando uma igreja cresce alicerçada na palavra, ela tem uma diretriz, e o líder espiritual é aquele que coordena todas as coisas, e ela está submissa a isso, Deus manifesta os dons da igreja, a igreja cresce em relação sadia. ao próprio ministério da igreja, eu não sei, eu creio que não exista nenhum membro de igreja, nenhum crente que não tenha nenhum dom. E também creio que não exista nenhum que tenham todos os dons. Como diz a própria palavra pelo apóstolo Paulo, nós somos um corpo. E um corpo... Pelo menos a vida o eterna senhor é ele tem que tradicional, ter, né? que é um dom Tradicional. gratuito de Deus. E outra coisa, O senhor é tradicional, não é? Da igreja tradicional, sou congregacional. sou Ih, congregacional. tá subindo os créditos aí. então. Vamos marcar um segundo debate. Não, é bom ouvir isso. Mas eu concordo com ele, eu concordo com o que Não o senhor foi falou. bom ouvir essa fala Você é dele. crente da igreja, Não há nenhum você tem crente pelo que não menos... tem a manifestação do dom de Isso. um congregacional. Você tem de uma pelo pessoa menos tradicional. um dos É dons. bacana, Mas desde o começo falando da Trouxe o contemporaneidade. equilíbrio. Não, das e coisas. congregacional não significa não acreditar nos dons, muito pelo contrário. Contemporaneidade. como É você contemporâneo, falou. acabei de ser bem claro, a contemporaneidade dos dons. Agora, que tudo seja feito com ordem e decência, como o mesmo... Pra tradicional, E congregacional, pra pentecostal, todo mundo. pra todo mundo. Gostaram, gente? Eu tirei muitas dúvidas aqui, foi bom para esclarecer e tirar algumas curiosidades de vocês de casa. Pastores, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.